Olá, 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 olá. Boa noite para vocês que estão aí chegando. A Go para entrar na casa de vocês, né? Falar um pouquinho aos ouvidos, fazer esse encontro. Aqui tá me informando, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então, esperando vocês chegarem para estar fazendo essa live hoje ao vivo, né? Esse ao vivo é um encontro com o Moreno Veloso, para a gente falar um pouquinho desse processo de criação, onde envolve o sagrado, onde envolve tantos temas, tantas coisas bonitas do meu solo de dança. Qual é seu nome? Bom ver pessoas já entrando aqui. Marina, minha irmã, Motumbá. Eita, tô um pouquinho ansiosa, viu? Não é pra menos. Acho que agora eu convido o Moreno. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, entrou. Pronto. Que bom, o Yassi aqui, dizendo que tá tudo certo. A primeira pessoa a entrar é Marina de Oiá. É demais. Gente, eu vou chamar. Acabei de ver aqui que eu mudei de aparelho. Isso, entrou, Moreno. Vou te chamar aqui. Então, para falar para todo mundo que essa live é falar sobre o processo de criação, mas várias outras coisas que vier aí no nosso Ori. E tô muito feliz de Moreno estar aqui. Deixa eu ver como eu chamo aqui. Pronto. Então, aguardando. Olá, Eita, tá bem baixinho. tá me ouvindo? Tô, peraí, deixa eu aumentar aqui. Tô ouvindo. Boa noite. Boa noite. Motumbá, meu irmão. Motumbaxé, Motumbá, minha irmã. Motumbaxé. Ei, Que bom estar aqui com você hoje. Eu tô só ajustando aqui a câmera. Você tá me vendo aqui? Porque eu mudei de eu, celular. E eu tô aí, te vendo. tá me ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Tô vendo que você Certo, tá então. toda arrumada. Ah, Se eu soubesse que era pra ficar bonito. ai, ai, a gente tem que arrumar um pouquinho, né? De vez em quando. Nossos ensaios eu tava tudo acabada, 10 horas da noite, meia-noite, cansada do dia. Merece, né? E hoje, dia do nosso rei de Queto também, então dá uma inspiração. Falar com o filho de Logunedé não é pra menos, né? Tá certo. Meu irmão, tô aqui falando para todo mundo que tá entrando, que tá chegando também, enquanto as pessoas chegam, né? Dessa live, dessa pretensão aqui minha de lhe convidar para a gente poder conversar publicamente sobre o nosso processo de criação e sobre mais o que os nossos oris aí nos permitir. Então, dizer primeiro, assim, né, que eu estou muito feliz de você estar aqui, da gente fazer isso ainda nessa pandemia, né, a gente poder trocar. Espero que todo mundo que esteja também nos assistindo possa receber esse axé aí um pouquinho, porque me sinto muito privilegiada, né, em estar viva, em estar aqui fazendo arte e falando disso tudo. Seja bem-vindo nessa sala nossa aqui que a gente está criando. Oba. E aí, eu vou começar, né, abrindo aqui as portas desse encontro, contando, né, uma poesia do meu conterrâneo de Minas Gerais, o Drummond, para a gente poder abrir bem os trabalhos. Agora, vou contar um pouquinho enquanto as pessoas estão chegando aqui. Essa poesia, eu pensei em trazer ela, Moreno, porque você é físico também. E é uma poesia que um grande amigo, um ex-namorado meu e um grande amigo me mostrou, me presenteou também. Ele cantava e foi num show com essa poesia que chama Metafísica do Corpo.
né? E é muito, muito maravilhosa, porque tem tudo a ver com esse nosso trabalho, que é corpo, dança, esse encontro com a música. E ela fala assim: a metafísica do corpo se entremostra nas imagens. A alma do corpo modula em cada fragmento sua música de esferas e de essências, além da simples carne e simples unhas. Em cada silêncio do corpo, identifica-se a linha do sentido universal, que a forma breve e transitiva imprime. A solene marca dos deuses e do sonho. Entre folhas, surpreende-se na última ninfa, o que na mulher ainda é ramo e orvalho. E mais que natureza, pensamento da unidade inicial do mundo. Mulher, planta, brisa, mar. O ser telúrico, espontâneo, como se um galho fosse da infinita árvore que condensa o mel, o sol, o sopro acre da vida. De êxtase e tremor, banha-se a vista ante a luminosa nádega opalescente, a coxa, o sacro ventre, prometida ao ofício de existir, e tudo mais que o corpo resume de outra vida, mais florente, em que todos fomos terra, seiva e amor. Eis que se revela o ser, na transparência do involucro perfeito. É Que lindo. isso. Linda, né? É um poeta, realmente, apaixonado. Sim, de Itabira, lá da Cidade do Ferro, Minas Gerais. É, 70% de ferro nas calçadas e 80% de Isso! ferro nas almas. É assim que ele se apresenta. É isso, Lindo demais. E aí, querido. Moca, como todo mundo está dizendo aqui, né? Eu que não tenho tanta essa atividade, né? Mas já vou ganhando logo como uma boa artista que vai ganhando espaço, né? Todo mundo comentando aqui. Queria que a gente falasse um pouquinho, né? Eu, na verdade, me apresento para as pessoas que estão aqui chegando, né? Sou atriz, sou dançarina, sou conhecida como Fomo de Oiá, né? E também mãe da Yuna e mulher, né? Como várias outras funções que a gente tem aí em ser mulher. E queria que você falasse um pouquinho, né, sobre você, mas eu sei que dispensa comentários, todo mundo, a maioria das pessoas te conhece, então eu tenho um jeito diferente de lhe perguntar qual é seu nome, né? O nome do nosso solo, né? É, Como que você diz? Qual é seu nome? meu nome é Moreno e eu só tenho esse. Ninguém acredita. Às vezes, pessoas que me conhecem há anos não acreditam que eu me chamo Moreno. Mas é esse meu nome. Meu pai e minha mãe me deram. Foi uma mistura de homenagem ao Tuti Moreno, grande amigo deles e grande baterista do mundo, baiano também, como os meus pais. E eu nasci na Bahia, em homenagem também à cor da pele de meu pai e da família dele, que eu não herdei. Eu herdei a cor da pele da minha mãe. Aí que torna tudo mais difícil, ou talvez mais fácil. Se a minha pele fosse morena, as pessoas iam ter certeza que ia ser um apelido. Mas como eu não tenho a pele morena, as pessoas ficam em dúvida. Por que estão te chamando com esse apelido estranho? E eu digo, porque é meu nome. E é o único que eu tenho. Mas eu nasci Sim. lá na Bahia, nasci lá em Salvador. E, e muito pequeno ainda vim morar no Rio. Quer dizer, meus pais vieram morar no Rio. E eu estudei sempre aqui no Rio de Janeiro, nas escolas aqui no Rio. Mas tenho amigos de infância tanto da Bahia quanto do Rio. E eu me orgulho muito de ter ficado no meio do caminho entre o Rio e a Bahia, porque são dois lugares muito encantadores e muito musicais também. O Brasil todo é um país muito musical. E entre a primeira capital e a segunda capital do nosso Império Brasil, eu vivo e fico feliz. Esse sou eu.
Eu faço música, né? Eu faço música. Desde pequeno, inclusive. Eu acho que meu pai me ensinou a cantar, eu era muito pequenininho, eu devia ter 2 ou 3 anos. Tinha uma fita cassete gravada com a minha voz cantando com 3 anos de idade. Meu pai guardava essa fita, às vezes a gente ouvia, mas com o tempo essa fita se perdeu. Então, mas eu sei que ela existia e eu me lembro de tê-la ouvido. Eu aprendi a cantar muito pequenininho, imitando minha madrinha, imitando minha tia, imitando meu pai. Meu pai me ensinava muita coisa. Então, eu fui aprendendo música. E com uns 8 ou 9 anos, eu compus a minha primeira música junto com meu pai também, foi muito bom. Falando justamente do Ileaê, um bloco afro de carnaval, lá de Salvador. Um bloco onde especificamente eu não posso participar porque só entra gente de pele negra. E eu não tenho essa pele. Mas a música que a gente fez ecoa dentro do bloco até hoje. E é uma felicidade muito grande participar direta e indiretamente do Carnaval da Bahia, principalmente do Curuzu, que é um centro de beleza mundial. Quem já foi no Curuzu sabe, e quem não foi, procure saber. Lindo, lindo. Morena, as pessoas estão falando que o seu áudio está baixo aqui. E todo mundo quer E, escutar sua voz porque é muito linda. e como é que eu E posso aumentar o áudio? Eu não sei aumentar o áudio, gente. Se eu mexer nisso daqui, talvez. Espera aí. Talvez assim aumente o áudio se eu chegar mais perto. Não sei eu não não. sei, meu irmão. Vê na lateral. Enfim, você é um músico. Eu acho que tá certo. Tá tudo certo. É, Gente, por, coloca o ouvido mais perto. Daqui a pouco a gente escuta. é porque eu não faço muita live, então eu não tenho a menor ideia como é que funciona essas coisas. Eu fico um pouco perdido. E meu Pronto. telefone que eu estou usando, ele é muito velho. Ele é de um tempo muito antigo. E ele já está todo meio quebradinho. Eu acho que é isso. É essa que é a questão. E como no momento eu não tenho outro, vai ser nesse mesmo. Vai ser isso mesmo. E olha aqui, tem outras pessoas falando que tá ouvindo perfeitamente. Então eu sugiro quem quer escutar, pegar um foninho de ouvido ou ficar mais pertinho assim para escutar a gente, porque a gente vai seguindo assim. E tá tudo certo. É só esse tempo da internet mesmo. Eu mesma aqui no início da pandemia fiz algumas lives, eu hoje fiquei ansiosa, eu fiquei assim, nossa, será que eu tenho que testar um pouco antes? Aí fiquei uns 10 minutos testando e esqueci, né, como que mexe, também mudei de aparelho. Mas aqui, as pessoas estão falando que tá ótimo, tá escutando. Moreno, então você falou dessa relação, né, de se apresentando e desde a sua infância você tem a música como algo até predestinado, mas eu acho interessante que a gente, muitas vezes, filhos de grandes artistas, assim, que já tem alguma carreira, algo já, né, que já faz, pode ser a dança, o teatro, e aí as pessoas esperam que os filhos sigam o mesmo caminho. Mas é interessante pensar que a gente tem o livre-arbítrio, a escolha também, né? Que você poderia não ter sido músico também. Então, a minha pergunta, assim, é por que você escolheu e escolhe todos os dias ser músico? Sabe, Juliana, eu nasci no dia do músico. E eu me pergunto, será que eu poderia não ter sido músico? Eu acho que não. Eu nasci no dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores. Vê se pode uma coisa dessa. Não, não pode. Ela afiou, hein? Não acredito. De qualquer forma, eu fui fazer faculdade de física e sempre adorei ciências exatas. Ficava muito feliz aprendendo matemática, química, física e essas coisas. Fico até hoje, penso nisso todo dia, em, em, em matemática e tal. Então eu fui estudar na universidade física para ir mais fundo, me desenvolver mais nessa minha
nessa minha vontade de conhecer o mundo matematicamente. E foi muito bom. Eu acabei me formando lá na UFRJ. Então, sei lá, parece que eu também sou físico. Sim, e essa relação com a física e a música, era uma curiosidade você... Porque você sempre teve na música, né? Eu lembro de você me contar do Carlinhos Brown te dar um pandeiro, e, enfim, né? Seus Não, padrinhos e tudo. na verdade não era nenhuma curiosidade, não. É paixão mesmo. Eu sou apaixonado pela matemática, pela física, por esse tipo de relação com a natureza. É uma espécie de filosofia, né? Inclusive o livro do Isaac Newton, o livro fundamental da mecânica dele, chama Princípios filosóficos e matemáticos da natureza. Então, é uma espécie de filosofia matemática que me atrai muito. A própria filosofia conhecida, a filosofia, né, que veio da Grécia, é uma coisa que me atrai muito também. Meu pai estudou filosofia no terceiro grau e eu cheguei a ir também, junto com alguns colegas, para me inscrever na universidade para fazer o curso de filosofia, mas em cima da hora eu mudei para a parte matemática da filosofia e fui fazer física. Então, isso é uma paixão que não me larga nunca, que é a paixão pela filosofia do ponto de vista matemático. E também a filosofia do ponto de vista linguístico e tudo mais. A natureza é muito forte. A presença da natureza, para mim, é muito intensa. Então, eu fui estudar isso e até hoje penso nisso sempre. Não foi uma curiosidade, não foi uma tentativa de fugir da música, não foi nada disso, foi realmente a vazão da minha paixão. Sim, meu irmão. Vou fazer uma pausinha aqui, porque eu vi alguém entrando e comentando aqui, e eu tenho que pedir a benção, meu pai. Meu pai de santo entrou nessa live e ele nem gosta muito de internet. Eu tô achando aqui maravilhoso. Vou tumbar meu pai, meu babá. E tem um monte de gente aqui já perguntando, me diz a relação com o sagrado, mas calma aí que a gente vai devagarzinho, né? A gente é do samba de roda, vamos devagar, vamos mastigando. E Moreno, eu comprei um livro esses dias que chama O Tal da Física. Não Uhum. sei se você já leu, do Carpa. É isso, Capa. Fritjof, sim. E aí, isso. E aí tô começando a ler assim, e aí, como eu sou terapeuta também, já te falei, essa relação com. E para mim é mais uma curiosidade, né? Com a física, a química, e a gente hoje em dia fala muito de física quântica, né? E aí tenho essa necessidade de estudar para entender mesmo que se fala, porque às vezes a gente fala uma coisa e não é isso que as pessoas estão pensando, né? E falando, reproduzindo. E eu acho interessante quando eu trago isso para a arte, quando vira uma coisa só, né? A minha mãe, acho que ela deve estar assistindo aqui, e ela sempre me disse, desde criança, é, ela formou em administração. Então, ela sempre foi naquela linha da administração, da matemática também, né? E aí ela sempre me dizia que eu tinha que ser uma coisa só, né? Uma coisa só. E eu nunca consegui. Eu comecei a dançar, eu comecei depois a atuar, e aí eu fiz uma faculdade, comecei a estudar psicologia, e aí desisti, fui para as artes, que é o meu caminho mesmo, né? Meu ofício. E aí essa relação com a física e a arte, né, e estudando a física quântica, me ajuda a integrar todas essas partículas de mim mesma que quer ser aqui na vida, né? E essa possibilidade da gente ser muitas coisas, né? Então, eu tô falando isso tudo porque hoje minha mãe ela tece, né, uma admiração também pelo meu caminho e eu mesmo por ela, né? É a mulher que me inspira, a mulher da minha vida. Mas porque hoje eu sinto que estou nesse caminho, com esse solo de dança que a gente construiu juntos, né, de integração dessas partículas de mim, né, do tema, eu enquanto Yaô, né, eu acredito que tudo é uma coisa só e tem como integrar, quando a gente vai ficando mais velho, né, vai integrando esse lugar. E aí eu tô falando isso também para contar, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu andei vendo também a sua prática de yoga, né? E esses lugares,
também você como um filho de santo e essas várias partículas de você que compõem o Moreno Gadelha Veloso, né? E que esse artista tão singular, e singular não no sentido de ser especial, porque nós somos especiais, né? Acho que a gente é único e igual, né? Todo mundo, único e igual. Mas singular porque é só você que tem esse ori, só você que faz desse jeitinho. Então é singular a sua arte, é realmente tocante. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do que te apaixona na vida, o que você gosta de experimentar, a música, outras linguagens, né? A língua também diferente de outros países, a física, a yoga, como que essas coisas vêm te tomando a atenção? E o que mais, né? Eu adoro línguas, né? E gosto de estudar línguas diversas pelo mundo. Já estudei japonês, russo, além das línguas mais conhecidas como inglês e espanhol. Estudei bastante italiano, uma das línguas mais bonitas do mundo. Eu sempre gosto de estudar. Hoje já estudei bastante grego também, por conta dos meus colegas da filosofia. Hoje mesmo estava estudando um pouco mais de grego, dando uma olhada aqui na. Ganhei, numa dessas viagens, me deram de presente um enorme dicionário de grego e inglês, um dicionário daqueles poderosos que não dá nem para carregar na mala, mas eu trouxe para casa. Eu gosto e acho que tudo faz parte da constituição humana, não é? A linguagem é a nossa realidade. E a própria matemática é uma linguagem também que eu admiro. E reconheço também a força dela. Muitas pessoas, você lê um poema do Drummond e fica muito evidente a força da língua portuguesa, por exemplo, das palavras, né, dos significados e dos significantes. Quando estão dentro da poesia, elas ganham uma dimensão muito maior e uma força enorme, e os poetas geniais como o Drummond sabem fazer isso. A gente sente, acho que mais imediatamente por ser uma linguagem que a gente usa para viver no dia a dia. Mas eu sinto a mesma coisa com a matemática. Eu vejo a poesia da matemática, eu vejo o trabalho dos grandes matemáticos e fico muito tocado. Sinceramente, eu vejo o trabalho do Euler, por exemplo, para mim é como se eu estivesse lendo as poesias do Drummond. Só que é na linguagem matemática, então, para quem não está acostumado, às vezes fica muito estéril, fica parecendo que aquilo não tem vida, que aquilo não é nada, mas não, é uma linguagem também, uma linguagem que é tão poética quanto qualquer outra. A própria música também é uma linguagem de sons e silêncios, de ritmos, que fala diretamente com o nosso corpo, mas também fala com o nosso tempo. O nosso corpo é o nosso tempo, o nosso coração é o nosso tempo. E a música vai direto dentro desse nosso tempo, que é o nosso corpo. Então, é uma linguagem muito profunda, inclusive, que a gente também sente na pele. A gente ouve e aquilo atravessa nosso corpo, nosso sentimento, atravessa a nossa vida. Então, eu sou apaixonado por isso, que eu estou chamando de vida, que eu estou chamando de ser humano, que é a aventura através dessas linguagens. E a yoga, ela entrou na sua vida há muito tempo, né? E tá aí, né? Uma coisa que a gente faz em comum também. Não é engraçado? Você ouvir, dá para perceber no seu movimento, vendo você dançar, que você é uma yogini também, bastante dedicada. Mas a, a prática de yoga surgiu na minha vida por acaso. Sabe quando o acaso existe também? É estranho, Estranho, né, Moreno? não é? Tipo assim. Eu tive um acidente de bicicleta, fiquei muito mal, né? Muitas dificuldades, sentindo muitas dores e dificuldades, e fiz muita fisioterapia e tratamentos e tal. E quando eu estava começando a melhorar, uma das minhas fisioterapeutas, que era a que mais me ajudou, ela me disse: você devia fazer yoga.
Você devia fazer yoga, e não qualquer yoga, você devia fazer a yoga do professor Iyengar, que é uma yoga muito boa para quem está precisando se recuperar como você. E se você, ela me disse, e se você fizer yoga todo dia, você não vai mais sentir dor. Então eu procurei uma professora, tive a sorte de encontrar uma professora a 2 quadras da minha casa, que era uma das melhores professoras que eu podia encontrar, e comecei a praticar todo dia. E realmente, enquanto eu estiver praticando todo dia, eu não sinto dor. Mas se eu parar alguns dias, uma semana, eu começo a já sentir as dores no braço, no pescoço, começa a ficar todo travado de novo. Então, eu sigo praticando todo dia. Obviamente, eu não faço aula de yoga todo dia, eu pratico em casa sozinho a maior parte do tempo, uma vez por semana, que aliás é amanhã, sexta-feira, eu costumo fazer uma aula Hoje em dia a aula é toda online, né? Mas antigamente eu ia aqui no estúdio da professora e é muito bom, é muito bom. Então foi por acaso, assim, literalmente por um acidente que me levou a praticar todo dia. Mas o que acontece é que de repente eu me vi dentro de um universo que eu não esperava, um universo também muito poderoso, que é essa linguagem corporal falando diretamente com os nossos órgãos, com os nossos hormônios, com a nossa circulação sanguínea, com os nossos líquidos, e isso mexendo com muito mais do que simplesmente o seu corpo, o seu alongamento, o que seja mais, como Drummond chamou, né, a unha e a carne. De repente, eu percebi que a prática de yoga realmente ela é direcionada para um fim muito maior do que simplesmente alongar o corpo e deixá-lo saudável, sem dor, que já é um fim suficientemente bom. E foi por aí que eu entrei. Mas o alcance da yoga é muito mais profundo e eu fiquei feliz de ter, mesmo que por acidente, vindo parar aqui dentro dessa prática com todos os meus irmãos e minhas irmãs. Sim. Morene, as pessoas estão aqui falando, gente, eu não consigo acompanhar todo mundo, todas as perguntas, um monte de gente perguntando um monte de coisa. Morene, o que você acha da pandemia? O que é isso, é aquilo? Como são as lições que você está tirando? A gente, vamos falar disso tudo, porque a gente está nessa pandemia, né? Mas o tema da live, para quem está perguntando aqui, e eu não estou conseguindo anexar, senão acho que eu vou me atrapalhar, é o processo de criação do solo de dança, qual é seu nome, que é o solo que vai estrear agora online, né, sábado, dia 20, né, às 8 horas, pelo Zoom. E é esse o tema da gente conversando aqui sobre tudo que atravessou nosso encontro também e que está atravessando. A gente estava falando da yoga e eu queria falar um pouquinho, né, de como a gente começa essa parceria também que tem a ver, né? Eu não sabia disso também. Eu pratico Ashtanga e vem da mesma raiz, né, do mesmo criador. Então, assim, é um encontro realmente que depois eu fui sabendo muitas coisas em comum entre a gente. E uma das coisas que eu não sabia também era que você era um filho de santa, né? E um ebome já, né? Já bem mais velho do que eu. E eu estava o quê? Nascendo, né, Moreno? Quando a gente começou a encontrar, olha só, já vai fazer o quê? Uns 7 meses. Nem parece, mas daqui a pouco já é um ano a gente está aqui, né, no processo. E aí eu tava bem bebezinha ainda, né? Tinha acabado do meu preceito de 3 anos, né? Eu me iniciei no candomblé. E a minha casa, ela vem, né, da mesma raiz da casa de Moreno, que é o Ilê e a Macé, né? O Gantuá, famoso Gantuá. Então, também foi algo assim que eu realmente não sabia. E aí isso tudo nasceu como, né? Essa criação minha desse espetáculo de dança, ele vem justamente porque eu não conseguia falar sobre a minha iniciação. E aquilo estava me deixando muito aflita, porque era muita coisa, era uma experiência muito grande para mim. Depois do parto da minha filha, né? Que foi um parto em casa e foi
uma experiência enorme, né? Parir dentro de casa um ser humano, né? E praticamente sozinha, com, na época, o pai dela, né? O companheiro, tudo. Mas, assim, sem estrutura médica, nada disso. Então, foi uma iniciação para mim muito grande, né? Para a vida. Foi parir a minha filha. E aí, depois disso, vem a minha sensação de parir a mim mesma, né? De novo, que foi a iniciação no candomblé, que é um procedimento e um processo com muito fundamento e muito mágico, né? Essa palavra mágica, para mim, ela contempla mesmo que é a minha iniciação e ao mesmo tempo muito real. E aí, nisso tudo, eu, enquanto artista, enquanto estava no processo de iniciação, né, queria escrever e já pensava em dançar aquilo que eu estava vivendo, né? Eu sou de um barco de 6, né? Então a gente brinca que é um Titanic, né? É grande o nosso barco, é um navio. Mas eu como no meio, né, das pessoas, eu fiquei bem no meio, né? A FOMO ficou bem no meio. E aí, ali, naquele processo, vários dias vivendo juntas, às vezes os irmãos ficavam conversando para cá e outros para cá. E eu ficava ali. Eu entrei num processo, eu já vinha com essa prática da meditação, né? Então eu me entreguei e no Roncó comecei a meditar e fui mesmo profundo, entendendo isso e me entregando mesmo. E aí comecei a escrever um diário de bordo e depois, quando eu saí, eu vi que eu tinha ali um esqueleto de um espetáculo, né? Entendendo que eu não conseguia olhar aquilo só como, né, um ritual religioso. Eu olhava aquilo como um espetáculo também. Toda aquela iniciação, eu enquanto Juliane, eu enquanto no estado de transe, né? Em outro momento vendo outras pessoas no transe, e o pouco que eu me lembro em transe quando não lembro, porque o transe às vezes você lembra, às vezes não. Então, dependendo desse lugar, eu conseguia perceber que algo muito grande, maior do que eu estava acontecendo, né? E eu precisava falar sobre isso. Então, não foi nenhuma escolha falar sobre a minha iniciação no candomblé. Eu falo que foi uma consequência do que eu venho vivendo, porque eu falo na minha arte o que eu vivo, né? Então, a não ser quando me chegam umas encomendas, né, Moreno? Umas músicas de encomenda, umas coisas de uma dança, igual esse final de semana eu fiz uma dança aí que me chegou de encomenda. Ah, quero uma dança assim, assim. Aí fiz. Mas esse processo para mim de falar sobre as minhas experiências é um processo político também, né? É político porque a minha vida eu me enxergo como um corpo político, né? Uma mulher preta de pele clara, mas na minha vida as escolhas que eu fiz, né? Em ser de candomblé, eu acredito que isso é político e é importante de falar no palco, né? O samba de roda. Então, essa escolha foi, na verdade, muito natural, consequência aí desse trabalho. E aí nasce o que hoje a gente está chamando de Qual é Seu Nome, que na verdade é o título da música que você fez, né? Que você criou aí para esse trabalho e que ficou magnífico, né? Essa trilha. Mas essa nossa parceria, ela chega também, que quem apareceu aqui, meu irmão, né? Igor de Carvalho, né? Tem um apreço imenso que ele estava aqui mandando axé pra gente, junto com o Flaira, que é minha irmã, que amo muito. Então, chega através deles, né? Esse convite para Igor, a gente fazer isso junto. E ali no meio do caminho a gente entendeu que era outra coisa, e aí eu chego em você, e aí a gente começa essa nossa parceria. Lembrando que eu já tinha contato com a sua família, porque eu morei em Santo Amaro, né? E aí estava vendo até hoje um vídeo meu com seu tio, com o Rodrigo. E numa época onde a política de Santo Amaro estava bem ainda aberta à cultura, sem muitas privatizações em relação a ter que prestar muita conta, essas coisas. Então, o Rodrigo conseguia, né? Seu tio fazer uma movimentação ali, distribuir o que era possível e acontecia as coisas, né? E essa época que eu morei em Santa Amaro, não tinha ainda muitas pessoas na UFRB, que hoje é um polo de uma referência enorme, né? No nosso Brasil, assim, como universidade. E aí, é sua mãe, falando aqui? É. Minha mãe é. Linda, maravilhosa dançarina, viu? Admiro muito. E aí, lá em Santo Amaro, agora tá uma outra coisa, porque com a Universidade Cachoeira Santo Amaro
é muito jovem, né? E muito jovem preto, vindo até gente, muita gente da África. Então você vai e tem hora você não sabe onde você tá, né? Na UFRB, tanto de Cachoeira quanto de Santa Amaro. Só que na época que eu morando lá, não tinha essa movimentação. Então era algo assim, era uma sensação de algo que estava sobre uma neblina ainda, não estava é, muito nítido o que estava acontecendo, tanto politicamente quanto o que as pessoas queriam fazer de arte. E aí seu tio ali, com o encontro com o seu tio, foi muito legal trabalhar na época com produção cultural. E aí eu fui para Pedra, morar do lado do como que ele chama? Que mora lá na Pedra, cantor, compositor, faz várias músicas para Mendes, essa tia Roberto também. Mendes. Roberto Mendes, né? Eu fui É. morar do lado da casa dele. Então, o que aconteceu? Que ele fica se escondendo lá, né? A gente até fala, ei, Roberto, você é estratégico, né? Porque ele esconde lá e vai fazer as coisas em Salvador, em Santa Amaro. E aí eu morando lá e às vezes passava, escutava ele ensaiando, porque ele estuda muito, né? Então fica ali na casa dele estudando muito. E às vezes chamava a gente para ir para um caruru, para um samba de roda, e tava lá a gente todo mundo junto. Então esse movimento, né, que me faz sempre voltar e ter esse pé em Santa Amaro, me conecta muito a você, porque para mim você traz essa essência de Santo Amaro, né? E eu queria saber, né, falar um pouco dessa nossa parceria, como que chegou a isso também, e saber como é que você mantém vivo Santo Amaro dentro de você, estando no Rio, tendo nascendo no Rio, porque é vivo para mim e é verdadeiro, porque eu morei em Santa Amaro, você sabe que eu sou apaixonada por essa terra, e rapidinho tô indo para lá de novo. Então, assim, eu sinto em você esse clima de Santo Amaro. Eu não sei dizer, mas assim, claro que eu fui, né, todos os verões para Bahia, todo fevereiro eu estava em Santa Amaro, a novena de Nossa Senhora da Purificação é uma coisa muito marcante durante toda a minha vida, até mesmo os meus filhos também já foram muito à novena, eles conhecem a festa da cidade de Santa Amaro também muito bem. Então, se fosse só por isso, já seria o suficiente, mas também não é só isso, né? É família. Então, as conversas, as músicas e a convivência, não é? Com todo mundo, com meus tios e Nicinha, né? Minha tia, irmã carnal de Dona Edith do Prato, olha só. E Dona Edith do Prato, que não só tocava prato, mas é, ela sabia todos os sambas, todas as ladainhas que existem do xarel, do samba de roda, de todas as redondezas ali do recôncavo, ela sabia muito. Então, se ela tivesse no samba, o samba não ia acabar até de manhã, porque ela ia puxar uma e outra e outra. Não só ela tocava prato, e além disso, Dona Edith também era meio mãe de santo. Sim, Ela tomava conta de pessoas e ajudava muita gente, né? Então, tá tudo meio interligado. Eu já vi muito minha avó canoa tocando prato e faca também. O quintal da casa, né, de minha avó, onde tinham as festas, sempre tem dança, tem samba, e isso eu vejo desde pequeno. É claro que quando eu era adolescentezinho, meu pai, assim, mais formalmente, me ensinou a sambar do jeito santamarense, o samba miudinho, aquele jeito bem específico do Recôncavo, que é diferente até do de Salvador, que já também é um pouco diferente do Rio. Então, eu aprendi também aquela forma de sambar, além de também ficar treinando prato e faca em casa, além de ficar com aqueles sambas na cabeça e ficar muito próximo de César Mendes e Roberto Mendes, que são irmãos, e conviver também com aquela outro tipo de musicalidade muito específica de cada um dos irmãos. Tudo isso é muito vivo, é parte da minha vida de sempre. Não são pontos esporádicos na minha infância, não. É a minha vida vivida, é a vida dentro da família, dentro dos amigos da família, dentro da própria cidade de Santa Amaro.
todo verão, que faz um calor danado, mas também já fui no inverno lá, que faz um frio danado. Para quem não sabe, em junho faz muito frio. E aquela música de meu Muita pai, chuva. ele fala tudo, né? O Ginipapo Absoluto, aquela canção, ela descreve toda a vida de Santa Amaro com todas as cores, e é muito perfeito. Tanto o frio de junho quanto o calor do verão, o banho de mar, que você tem que ir para uma cidadezinha próxima para poder tomar banho de mar. Itapema, Ali por na frente ali. tem. E é Canta muito pra bom. gente, Moca, essa música que você tá afim? Será que eu lembro? Se Deixa eu não ver se eu lembrar, lembro. a É gente porque improvisa. eu sumi, mas voltei, eu tô aqui. Vocês estão aí? Sim, estamos todo mundo aqui. O telefone falou que ia acabar a bateria. Deixa eu ver. Como será, pois se ardiam fogueiras com olhos de areia quem vi praias, paixões, fevereiro não dizem o que juntos de fumaça e frio, onde quando é Genipapo absoluto, meu pai, seu tanino, seu mel, prensa, esperança, sofrer, prazeria, promessa, poesia, cantar é mais do que lembrar, é mais do que ter tido aqui. Mais do que viver, do que sonhar, é ter o coração. Tudo são trechos que escutam bem dela, pois minha mãe é minha voz. Como será que isso é? Esse som que hoje sim gerações dói em dóis. Aquele que considera a saudade uma mera luz que do que deixou pra trás, esse só desfaz o Lindo, lindo demais. Bravo. Esse é o retrato do Recôncavo, o retrato de Santo Amaro mais preciso que eu conheço, o retrato da nossa família, da nossa vida dentro do Recôncavo, é essa canção. Eu nem sei, eu sou daquelas pessoas que não sei todas as músicas do meu pai. Eu não fico aprendendo todas as músicas dele, não sei tocar todas, mas algumas eu sei. Essa daqui eu não posso deixar de saber tocar.
e, e é muito, muito bonita, muito boa, muito bem feita. Eu fico Mas, aqui, cantada. uma vez o Roberto Mendes me chamou para gravar um violão no disco dele. Veja Hum, você, o Roberto Mendes é um dos maiores violonistas que existe. sim. E eu não sei tocar direito esse instrumento, muito menos como ele. É, mas eu tento, né? Não chego lá, mas eu vou tentando. Tudo bem, não tem problema. Não é verdade? O importante é a viagem. Hum, E aí ele me mandou uma gravação dele tocando uma música e para eu aprender e gravar com ele no próximo disco dele. Eu fiquei em casa, fiquei em casa tentando aprender desesperadamente aquela música, não era fácil. E eu fiquei tentando não só aprender, como ter alguma ideia para tocar. E na minha tentativa de aprender, eu não consegui, né? Não consegui aprender. Inclusive, depois até esse disco não foi gravado, eu não participei. Quer dizer, esse disco foi gravado, virou outro projeto, então eu acabei não participando. Mas durante a minha tentativa de aprender a música, o que aconteceu? Eu descobri coisas lindas. Uma, que eu nunca vou tocar igual a ele, mas o jeito que eu toco, do meu jeito, lembra mais ou menos ele, que também lembra o Gilberto Gil, que também lembra o Luiz Gonzaga, o Jackson do Pandeiro. Então essas coisas estão ligadas, estranhamente conectadas. E o próprio Roberto me falou, e falou também, tem um vídeo dele no YouTube, uma aula, chamou Samba Antes do Samba. São 3 aulas que ele dá lindas, no YouTube. E ele fala, eu queria tocar igual o mestre violeiro, que foi meu mestre. E fiz um esforço danado para tocar igual a ele, nunca consegui, e descobri que eu nunca ia conseguir. E fiquei tocando do meu jeito, que era o jeito que era o meio do caminho, tentando ser igual ao meu mestre. E muitos anos depois, eu tocando já do meu jeito, já tinha desistido de tocar igual o violeiro lá do Acupe, alguém falou assim, poxa, o jeito de você tocar lembra o violeiro do Acupe, embora seja diferente. E ele falou, é isso mesmo, porque por dentro do que eu estou fazendo tem aquilo, mas não é aquilo, mas tem. Então, é, eu descobri isso na prática, tentando aprender uma música que o Roberto me mandou para gravar com ele. E acabei compondo. Aí o que aconteceu? Eu não consegui aprender exatamente a música, mas na tentativa fiquei feliz e acabei compondo. Descobri que eu nunca ia tocar igual a ele, mas que o meu jeito remete ao jeito dele de uma forma muito profunda também. E compus uma música que basicamente era a minha tentativa errônea de tocar a música dele. Eu, sem conseguir tocar a música dele, tentando tantas vezes, acabei fazendo uma música minha. Eu falei, bom, vou chamar essa música de minha, porque não é igual a dele. Eu tentei, mas não consegui. E aí o Domênico, mostrei para o Domênico Lancelotti, que é meu amigo de infância, fomos colegas de escola, né, de ginásio, estudamos juntos e trabalhamos juntos a vida inteira. Mostrei para ele e ele fez uma letra linda. E a música chama-se Não Acorde o Neném. Eu queria tocar para vocês. Lindo, Ó, mano. eu tentando imitar o Roberto Mendes, aprender a música do Roberto Mendes, sem Quero conseguir. ver essa. Vou Eu agora saber tentei, dessa mas eu não informação. consegui. É assim, ó. E um beijo, Roberto. A lembrança minha que passa, é saudade que te abraça. É uma tristezinha que cansa, a saudade que te balança. É do tempo
tempo da vovó eu ficava muito só quando olhava pra você. Paciência de Filó procurava seu amor, era vidro e se quebrou. Dê a mão pra menina, ela dorme tão bem. A saudade que passa não acorda o neném. Foi só saudade, só saudade. Foi só saudade, só saudade. Axé, que lindo, que lindo, que lindo. Pois Que é. lindo, meu irmão. Que Então essa lindo, é a lindo. verdade do recôncavo. No Muito caso Santa desse, Amaro. é, é uma influência direta, viva, né? Assim, eu tentando tocar as coisas que eu ouvi, que eu ouço sempre, e mesmo sem conseguir, eu acabo conseguindo do meu jeito. E eu fico feliz. Isso é lindo que você diz, porque me faz cada vez, e quem é artista aqui, né? Tô vendo o pessoal também da minha cidade, e mandar um grande abraço, que tem músicos excelentes, né? Em Araguari, Minas Gerais, que estão ali Lá em na Araguari, resistência. É, em em cima de Araguari. Uberlândia, é um rio enorme, Araguari, que vai dar lá no Parnaíba, né? Isso mesmo, meu irmão. E aí Eu o sou de lá. Parnaíba se junta com o Rio Grande e forma o Paraná, um dos maiores rios Rio daqui das Paraná, nossas terras. que cantamos na capoeira. Paraná, Paranauê. É isso, e eu aprendi muito, né? Eu produzi muito show lá em Araguari, encontros, e aprendi muito sobre. Ai, tirei minha estrelinha. Que a minha filha colocou em mim essa estrelinha, aí eu deixei. Aí ela Aliás, a caiu. sua, a sua filha tem o nome de um toque da capoeira. Isso! E foi bem consciente que a gente colocou, né? Eu e o pai dela nos conhecemos aí na capoeira e, estudávamos a língua tupi-guarani também, né? Então, Iuna também vem do tupi, né? Iuna, rio profundo, rio escuro. E o toque de capoeira, que é lindíssimo, né? Na tentativa de transpor o som do pássaro, né? O macho e a fêmea. A Iuna, macho e fêmea, é muito lindo no berimbau. Mas então, o povo de Araguari, né? Eu sou de Araguari, e aí eu aprendi muito a ter essa escuta mesmo que me ajuda na dança, né? Quanto mais eu aprendo sobre música, eu sinto que melhor eu danço, né? Quanto mais eu escuto música, melhor eu danço. E é isso que você trouxe é de uma filosofia incrível, né? Que eu tô vendo que tem muitos artistas lá da minha cidade, né? E que eu dou muito valor e que justamente a gente fica procurando imitar, né? O bebê ele aprende por imitação, várias coisas, nós seres humanos, né? Andar, tudo. Mas a gente fica procurando, né? Às vezes uma referência e às vezes a gente encontra um jeito nosso de fazer. Então é muito rico quando você traz isso. Porque errando, a gente querendo fazer igual o outro faz, por uma inspiração, a gente vai criar algo nosso, né? E eu vejo isso no nosso trabalho aqui, que foi tão desafiador, pelo menos para mim. Embora no início, né, Morena, eu fui muito. é, Vai dar certo, tá tudo certo, né? O nosso encontro, a gente vai só. Vai ser fácil. E quem é? Rosa? É José. José. E aí a gente começamos.
na pandemia, né? Online. Encontrar um corpo e uma música, né? E aí esse lugar também em mim de me inspirar em muitas dançarinas. Eu tenho Vera Passos como a minha diretora de dança e que é um vendaval, que é uma minha mestra, minha inspiração. E que me faz voltar para descobrir cada vez o meu movimento. Então, cada vez que eu fazia alguma coisa, né? Para todo mundo, mas para... Ah, você voltou a se mexer. Foi. Sua bateria tá ok aí? Eu tive que botar aqui o recarregador no meio do caminho, porque ela estava acabando, mas agora ela está Tá estável. carregando. É, às vezes deu uma caidinha. Mas aí nesse processo de me inspirar muito em Vera, né? Quando eu conheci, vi ela dançando, eu falei, que furacão é esse, né? Vera realmente, né, participou aí do Balé Folclórico da Bahia um tempo e hoje criou um método que é um método totalmente brasileiro de dança, que chama Técnica Silvestre, junto com a Rosângela Silvestre, e é um método que eu sigo para dançar, mas para eu poder desconstruir, né? Então, cada vez que eu tentava fazer um Grand GT, alguma coisa que já existia, né, um passo que já existia na dança, ela tira, né? Tira. Por mais que eu fizesse que ela achasse legal, ela tira. Não, não quero sobre isso. Vamos fazer uma outra coisa. Então, para mim foi muito desafiador dançar a minha dança, descobrir o movimento, porque essa coreografia do solo é minha. Não tem ninguém que vai fazer, porque nasceu um gesto, o tremor, né? Aquela parte que a gente chama de tremedeira, aquele tremor, nasceu ali daquela inspiração e desse trabalho. Então, a gente se inspira para poder, muito parecido com a yoga, né? Pratica todo dia a mesma coisa para a gente poder fazer com fluidez, memorizar, né? Trabalhar a memorização e depois você entender que precisa só meditar, né? No fim da vida você fica lá só sentado, né? Não precisa fazer muito movimento. Então, eu, como jovem que sou, né, tenho essa ansiedade também de fazer muita coisa no palco, na dança. E aí, quando eu encontro você, também a sua música me convida a fazer de verdade, né? A fazer algo realmente em conjunto também. Porque às vezes a gente esquece que a gente está fazendo para alguém também, que está publicizando isso. E aí entra um pouco numa masturbação, né? Você fica ali sozinho, artisticamente, e tá, né? E é interessante, eu amo trabalhar junto, né? E esse trabalho, para mim, te encontrar, foi realmente dar um salto no meu ouvido, né? Na minha escuta, assim. Quantas vezes eu peguei o foninho e fiquei ali escutando, só aquele cello, né? O pandeiro, e mesmo sem entender muito de nota, né? Mas como aquele toque tocava meu corpo, né? O que que fazia eu movimentar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa nossa parceria e por que que você aceitou esse convite, Moca? Veja bem, essa parceria foi muito bem-vinda, né? Foi bem num dos momentos mais difíceis da pandemia, porque a gente estava realmente enclausurado e por necessidade, né? Claro, mas aquilo estava durando e ficou claro que ia durar muito mais tempo do que se imaginava a princípio. Então começou a dar não só uma tristeza, mas também uma falta de rumo, de repente, né? A gente que vive então de espetáculo, que vive da arte, do contato direto, aquilo ficou parecendo que não, que a gente estava perdido, assim. Então, de repente, eu recebo o seu convite para participar da trilha sonora desse seu espetáculo que você tinha desenvolvido a partir da sua iniciação no candomblé. E foi muito, na nossa primeira conversa a gente já viu que tínhamos muitas coisas em comum, o próprio candomblé ou a yoga,
ou mesmo as artes e o Santo Amaro, mas o seu primeiro pedido, que foi muito bom e norteou todo o meu processo na trilha, era de, olha aí os meus movimentos e improvisa em cima, vai vendo e vai improvisando, vai tocando o que você vai vendo. E assim eu fiz. Você me mandou um vídeo das sequências que você tinha imaginado dos movimentos, e eu fui improvisando em cima, e depois, em cima do meu improviso, eu fui improvisando de novo e fui fazendo camadas de improviso. Aí, lá na frente, você me perguntou será que não seria interessante botar alguma coisa com letra? E eu achei que era, realmente, a gente estava pensando mais ou menos a mesma coisa naquele momento, e aquela música que eu fiz, qual é seu nome, saiu improvisada tanto quanto as outras coisas todas da trilha. E eu fui meio cantando improvisadamente ali em cima e botando camadas de improvisação sobre mim mesmo e o meu canto. E quando eu vi, aquela música já existia, aquela canção, e se encaixava bem com o espetáculo de uma forma misteriosa. Eu próprio me surpreendi. De forma que hoje em dia, se você me pedir para cantar música, eu não sei direito, porque aquilo foi uma improvisação de uma tarde no estúdio, que eu não estava planejando, não parei, escrevi, não tinha, até hoje eu não tinha escrito em lugar nenhum. Hoje eu peguei e fui escrever a letra no computador para ver a letra escrita. Foi pela primeira vez hoje eu vi escrita aquelas palavras. Vai virar um hit essa música, viu? Porque o que já tem de gente cantando aqui, daqui, é muito linda, simples, improviso, singelo, lindo demais. Mas é claro que sempre que a gente improvisa, né, quando você vê um músico improvisando, ele está se referindo a todas as coisas que ele já conhece. Claro. Ele tá dialogando com muitas referências. E no caso específico desse espetáculo, eu estou dialogando com as minhas memórias do terreiro, do candomblé, dialogando com o xirê, do gantuá, que está na minha cabeça, dialogando com as cantigas e com os ritmos de vários orixás, principalmente de Oiá, que é o centro, né, do espetáculo. Então, todas aquelas notas, todos aqueles ritmos, todas aquelas intenções, elas vêm de diálogos meus com o candomblé, com muitas citações de pequenos pedaços de cantigas de Oiá, uma em cima da outra, e eu fiquei sozinho no estúdio. Eu toquei tudo, fiz tudo, até uma hora que eu pedi para você tocar o berimbau, porque você teve essa ideia de colocar o berimbau, e eu estava sem nenhum instrumento, nenhum berimbau, propriamente dito, fisicamente na mão, no estúdio, não tinha nem em casa, nem no estúdio. Fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou no meio da pandemia arranjar um berimbau? E pensei, claro que não. A Juliana, ela é capoeirista e eu já vi, que sei que você sabe tocar e cantar e tocar berimbau muito bem. Então eu pedi para você gravar o berimbau e então, de repente, nós estamos na trilha só nós dois. Não é muito bom? Eu acho isso muito bom, porque eu estava fazendo tudo sozinho até a hora que você colocou seu berimbau, que aliás ficou lindo. Eu hoje ouvi de novo e achei que ficou perfeito. Tentando me inspirar em Naná Vasconcelos. Não é? A gente está sempre dialogando com as coisas que a gente conhece, que admira e já viu. E é curioso porque também para mim é novo e é uma surpresa, né? Fazer isso principalmente online, mas criar com você e de uma forma muito natural, né? Hoje eu falo que os meus encontros, depois que eu me iniciei para o candomblé, são todos encontros espirituais, encontro do espírito, né? Então, primeiro tem esse encontro do espírito. Eu tenho certeza que o meu encontro com você é um encontro do espírito,
primeiramente, para a gente poder fisicalizar o que for que seja aqui nessa matéria. E é muito curioso, porque deu certo, né? A gente está com esse material pronto e ele tende só a crescer cada vez mais. Eu ainda, enquanto dançarina, tenho algumas coisas que eu quero melhorar, né, das minhas, enfim, mas eu acho que tá um material lindíssimo e que essa composição minha e sua deu muito certo, e Vera e Giovana, que tá ali no projetor, que tá na luz, e todo mundo que fez isso acontecer, para mim é muito incrível. E eu me lembrei da minha positividade, né, de quando eu falei, não, vai ser simples. Só que realmente você, muito certeiro, né? Com seu ofá, você falou, não vai ser tão simples assim, menina. E eu, Não, é. não, vai ser Não, é. demais, né? Não, eu também sou otimista, mas você estava indo muito além do otimismo. Você achava que eu ia fazer uma música que ia se encaixar perfeitamente Coisas nos de seus peixes, de movimentos e que pisciana. depois você ia conseguir dançar a mesma coisa que você estava dançando no silêncio, só que ouvindo a música. E eu te disse que isso não tinha nenhuma possibilidade de acontecer. Você ia ter que reaprender a dançar a sua própria dança. Você ia ter que reaprender a sua própria dança a partir do momento que surgiu a música. E isso não é um processo rápido, nem muito simples, mas é um processo muito bom. E para a gente que estava no dia a dia dessa construção, ficou muito evidente como as coisas foram evoluindo juntas, né? Até chegar nesse último ensaio que você fez com a Flaira, o quanto que evoluiu. Eu fiquei muito feliz, porque evoluiu bonito, evoluiu bem, evoluiu do jeito certo, que é uma coisa se casando com a outra mesmo. Mesmo a gente sem nunca se encontrar pessoalmente, o que é muito difícil. É difícil trabalhar assim, tá, gente? Sim, 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 por isso que eu tô falando. Eu tive que arrumar um jeito de te encontrar. E foi no sonho, no espírito, no axé, no astral, porque é isso aí, a gente já se conhece, já se encontra mesmo. E qual que foi o desafio de criar na pandemia para você, assim, no meio da... Porque eu acho que ninguém sabe aqui, mas eu peguei o Covid, embora os exames deram negativo, mas eu tenho certeza que eu peguei absoluta. Não confio muito nesses exames, particularmente, né? O pai da minha filha é médico, né? A gente tem uma equipe na família também que está sempre acompanhando, e foi muito estranho, porque para todo mundo, porque eu tive todos os sintomas e eu realmente fiquei mal, né? Então a gente está aí com essa leva agora mais forte da transmutação aí, não é nem energética, mas é a mutação do vírus, né? Não tem nenhuma, a gente nem transmutou ainda nada, né? Tem uma mutação desse vírus, então é algo muito sério mesmo, né? Que vale a pena a gente ressaltar aqui nessa live também. E que eu sou uma sobrevivente. Muitos são aí também, às vezes nem sabe, né? Porque é uma coisa muito. Não se sabe falar muito bem, né? Às vezes pegou, não sabe, às vezes pegou e sobreviveu, às vezes, enfim, é uma coisa assim que não tem uma horizontalidade para falar do vírus. Mas eu tenho certeza, né, que eu tive esses sintomas e eu dancei, e eu continuei com o processo. Então eu continuei em criação. Mesmo com o vírus, né, eu continuei em criação. Me rendi por alguns dias, aproveitei e fiz uma meditação de silêncio. Eu não sei se você lembra, eu falei, Moreno, vou ficar uns 3 dias sem falar com ninguém. E eu fiquei no silêncio absoluto. Meu irmão veio para Natal, né, ficar comigo e aí isso tudo aconteceu aí nesse trânsito desse caminho. E aí, justamente, eu falei, preciso continuar, porque é isso que vai me fazer, inclusive, levantar, né? E para mim ele tem essa função também, a arte. E eu continuei criando, né? E logo depois, assim, acho que de uma semana eu tinha feito esse compromisso com você de te enviar o vídeo, mas mais ainda, o compromisso comigo. Eu estava muito afim de fazer esse trabalho. Então, eu sinto que esse trabalho também me trouxe uma cura muito grande, porque é um tesão mesmo em fazer a arte, em dançar. E aí eu dancei o vídeo, né? Aquele primeiro vídeo que chegou até você, né? E você depois ficou sabendo, depois eu compartilhei, né, do meu estado de saúde.
E, e aí você nem acreditou, né, na verdade. Não, mas depois, quando você já tinha se recuperado, a sua energia era muito mais forte nas Era outra outras vezes que eu coisa, te né? vi dançar. Só depois que eu te vi dançar já recuperada é que eu entendi que naquele primeiro vídeo você realmente estava adoentada, ainda em convalescência. Senão eu não ia acreditar, porque você já estava muito bem. E aí a arte tem isso, né? De curar mesmo a gente, de fazer movimentar. E eu amo dançar, eu amo atuar, eu amo fazer isso assim, de um jeito que eu nem sei dizer muito na palavra. Mas eu queria saber para você, na pandemia, né? Como que é esse desafio de criar uma música nova? Tem muita gente aí, muito músico, né? Criando muita coisa na pandemia. Mas onde que vem o sua inspiração da criação e se esse processo de pandemia influencia uma forma negativa ou uma forma assim positiva, sabendo que a gente criou isso tudo, que já é uma grande criação, né? Essa trilha. É, assim, eu não sei falar por todo mundo, mas a música foi o meu esteio principal, né, durante esse período na pandemia e esse período de reclusão social. Eu fiquei em casa tocando música sem parar, ouvindo muito mais música do que o costume, tocando muito mais. Não exatamente compondo, até cheguei a compor uma ou duas coisas com parceiros. O Domênico me mandou uma música linda, eu fiz uma letra. O Carlinhos Renó de São Paulo mandou uma letra linda, eu fiz uma música. Acho que foram só essas duas coisas que eu compus, tirando a sua trilha sonora. Mas eu estava todos os dias tocando, cantando, estudando, ouvindo música, muito. Voltei a pegar minhas partituras, abri minha gaveta de partituras antigas e fiquei relendo elas, que eu não lia há muito tempo, das coisas barrocas e das coisas românticas. Voltei a estudar piano, violoncelo, estudei muito. Então, eu estava muito próximo, assim, diariamente da música, quando você me pediu para trabalhar no espetáculo. E o meu estúdio é bem próximo da minha casa, então também eu sei trabalhar sozinho. Eu ia sozinho e voltava sozinho, não encontrava ninguém, então também não me sentia amedrontado por esse trabalho, né? Era uma coisa que estava minimamente segura e tranquila para mim. E quando eu cheguei no estúdio, eu levei meus instrumentos para lá, eu percebi que o violoncelo era uma peça central nessa minha inspiração, né? Nesse meu momento. Que era o que talvez o instrumento que eu estivesse tocando mais frequentemente durante a pandemia. Quer dizer, a gente ainda está na pandemia, tá, gente? Mas durante a primeira fase, durante aquele primeiro susto, que agora a gente toma outros sustos, mas é, aquele primeiro susto, o violoncelo foi um instrumento mais frequente. Então, isso já trazia ele diretamente para dentro do espetáculo, porque era o que ele tava, o instrumento que estava na minha mão toda hora. E foi assim que começou. Mas, claro, quando começa por um lado, sempre passa por todos os lados. Então, passa pelo prato e faca, passa pelo pandeiro, passa pelos atabaques, porque também é um candomblé. E, e eu tive também a ideia de trazer um contrabaixo elétrico para dentro da, da trilha sonora. E lá no estúdio eu encontrei um antigo violino chinês de duas cordas, que chama duas cordas, u em chinês. O Cassim, quando foi à China uma vez, ele trouxe de presente para mim um violininho chinês de duas cordas, que se toca. É muito difícil de tocar, eu não sei tocar não, tá, gente? Mas o timbre é muito diferente, muito específico, muito rico o timbre desse instrumento. Então, eu fiz ele dialogar com o violoncelo também, esse instrumentinho chinês. E essas coisas foram surgindo, como eu te disse, eu montei o estúdio, eu espalhei os instrumentos todos pelo estúdio, até te mostrei, né, no dia, Sim. por essas câmeras aí, que eu montei o estúdio todo, os microfones e instrumentos espalhados, e ia experimentando, ia meio que improvisando ali uma coisa em cima da outra. E a partir do violoncelo, que era o elemento central, essas coisas todas foram aparecendo.
E foi um trabalho muito bom, muito gostoso de fazer, porque eu estava me sentindo, de repente, eu não tinha nenhum norte, perdido na escuridão da reclusão, de repente eu tinha alguma coisa para fazer todo dia e aquilo me dava uma sensação muito boa. E eu agradeço mais uma vez a você por ter me convidado. Agradeço a Flaira e ao meu irmão de santo, Igor, lá do Gantuá, por ter feito essa conexão. Muito obrigado a vocês. Axé, coisa mais linda. E para a gente ir caminhando assim para nosso fim daqui, né? Falar um pouquinho dessa relação com o candomblé, mas tem muita gente pedindo a música. Vamos cantar essa música? Será que eu sei, gente? Olha, eu nunca. Por exemplo, o violão não participou da trilha sonora, veja só. Não tem esse instrumento. O instrumento, por acaso, que é o meu primeiro instrumento,